Abra sua Bíblia. Nós estamos começando, pelo menos aqui, terminar esse mês, com esse tema, dons do Espírito Santo, dons espirituais. Eu quero conversar com a igreja. Eu não quero encher vocês de informação, não. Eu quero trazer uma palavra que vocês escutem, pratiquem. Informação, a gente tem muitas informações sobre esse assunto. Nós temos pessoas qualificadas dentro desse assunto, mestres dentro desse assunto. Aqui, ó. Nós temos pessoas que talvez fale desse assunto o ano todinho, num texto desse. Mas eu vejo que nesses dias não basta só conhecer o assunto. A gente precisa realmente viver isso aqui, os dons espirituais. Executar esses dons espirituais. Descobrir esses dons espirituais. Todos que estão aqui tem dom. Todos que estão aqui. A Bíblia diz que Deus, Efésios 4:8 diz que Deus, Jesus, Ele deu o dom aos homens. Ele subiu e deu dons aos homens. Então todos nós temos dons. O que precisamos é descobrir. E a gente trata às vezes desse assunto bem distante. E às vezes quando a gente dá um crédito, a gente vai para as línguas estranhas, igual a igreja de Corinto. E eu não sei por que isso. Aí eu sei, porque Paulo ele começa a dizer a respeito dos dons espirituais. Ele vai dizer a respeito dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo ele está dizendo, vocês têm que se importar com esse assunto. Vocês não podem deixar esse assunto de lado. Esse assunto é importante para o crescimento da igreja. Esse assunto não é um assunto isolado. Paulo ele está se esforçando para falar para aquela igreja. E agora o Espírito Santo para nós, que esse assunto é muito importante. E nós podemos aqui rapidamente, dons espirituais, para que serve, para que existem os dons espirituais? Vamos lá. Para que existem os dons espirituais? Os dons espirituais são habilidades especiais que o Espírito Santo concede aos crentes, com finalidade de edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. Eu vou falar de novo aqui, isso aqui, tá bom? Os dons espirituais são habilidades especiais que o Espírito Santo concede aos crentes, com finalidade, com propósito de edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. Esse propósito. E nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Eu estou sentindo muita falta dessa TV, irmãos. Oh, Jesus, que bênção do céu. Capítulo 14, versículo 26, de primeira carta aí. Capítulo 14, versículo 26, vamos lá. Já que nós não temos aqui, bota no telão. Que fazem, pois, irmãos, quando vos reunir, um tem salmo, outro tem doutrina,
Este traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Então os dons, eles têm um alvo. E hoje eu vou tratar somente dessa questão da gente não desprezar. Na terça-feira eu quero tratar sobre os 9 dons, colocando eles em 3 escalas, e sobre também os 5 ministérios. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Então Paulo ele deseja que todos os crentes saibam sobre tudo, sobre os dons. E nós vamos saber por que Paulo tinha interesse. Por que Paulo ele exorta essa igreja, a igreja de Corinto. E nós podemos aqui entender isso aqui, porque ele sabia, Paulo tinha consciência de que os dons espirituais é fundamental. Escute, irmão, eu vou pregar e você vai sair daqui hoje ou na outra terça descobrindo o dom que Deus tem para você, ou o dom que está dentro de você. Como, pastor? Você vai começar a sentir um ardor no seu coração. Quando a gente estiver começando a falar de assunto aqui, sua alma vai começar a arder, e você vai começar a entender que esse é o seu dom, é o seu chamado. Porque quando a gente começar a ver os 5 ministérios, esses dons vai se encaixar dentro dos 5 ministérios. E nós vamos ver isso aqui. O versículo 1, eu li com vocês, do capítulo 12, está tendo essa exortação. Paulo está dizendo: não sejais ignorantes a respeito dos dons. Não desprezeie esses dons. Não use ele de forma errada. E nós estamos vivendo, irmãos, um tempo que muitas pessoas estão realmente ignorando esse assunto. Por isso nós vamos navegar um pouquinho aqui e entender que quando a igreja despreza esse assunto, a igreja não desfruta. Por nós desprezar esse assunto, nós não estamos desfrutando dessas riquezas divinas, que é os dons espirituais que Deus tem para a igreja, incluindo aqui obreiros, pastores. Irmãos, tem uma importância tão grande, nós vamos descobrir um pouco disso. A igreja, ela precisa, era bom que todos tivessem esses dons. Você já pensou, todos aqui da Messejana tivesse esses dons? E eu acredito que tem. Agora, a pessoa descobrisse isso, começasse a botar isso em prática, isso seria muito importante para a igreja. Por quê? Porque quando a igreja executa isso, ela cresce, ela desenvolve em todas as áreas dessa igreja. Então nós vamos ver isso aqui, porque essa manifestação, ela precisa acontecer. Nós não vamos alcançar simplesmente só na questão do conhecimento, mas na questão da manifestação. Eu preciso manifestar os dons. Pastor, eu conheço tudo sobre os dons, mas você precisa executar, manifestar esses dons. Nós precisamos manifestar no dia a dia esses dons, para que a igreja venha ganhar com isso. Olha o versículo 7, lê o versículo 7 comigo. O versículo 7, vamos lá. O versículo 7 diz o quê? A manifestação do Espírito é concedida a cada um. Diga comigo, cada um. Diga assim: eu estou nesse meio. Cada um. O texto vai dizer: cada um visando um fim proveitoso. A Bíblia, Paulo, ele vai trazer um entendimento que cada um de nós
temos um dom. Agora precisamos hoje descobrir isso, para que eu possa ajudar o crescimento da igreja. Os crentes de Corinto tinham um sério problema em relação ao uso dos dons, e Paulo vai falar isso. Irmãos, a igreja de Corinto tinha uns 9 dons. Já pensou se a Messejana, se eu fosse pastor dessa igreja de Messejana, com 9 dons, tudo em operação, tudo em execução? Vocês não imaginam o que estava acontecendo. A igreja, ela precisa parar para observar isso. Esses dons é para nós. Esses dons não é para o povo que não conhece o Evangelho, é para nós, e é necessário. Nós temos que entender que é necessário, não é uma questão de opção. Eu tenho um dom, você tem um dom, descubra isso, busque a Deus, pergunte o Espírito Santo, porque você tem um dom, e esse dom é útil para o crescimento da igreja. Nós precisamos disso, entender isso. E a igreja de Corinto, eles usavam esses dons, muito ruim. Era o extremo. Algumas pessoas não executam mais esses dons, não crê mais nesses dons, não vive mais esses dons. E uma igreja, irmãos, que abandona os dons, ela é uma igreja fraca. Porque os dons é como seja a força de Deus na igreja. Os dons espirituais é uma capacitação. É uma capacitação no corpo de Cristo, na igreja. Para a igreja fazer o quê? Executar tarefas, avançar no reino de Deus. E a igreja precisa entender isso aqui. E nós estamos em dois extremos. Uns abandonam, ninguém quer saber dos dons. A gente não descobre isso, a gente não busca isso de Deus. A igreja de Corinto tinha todos os 9 dons, mas eles usavam de forma errada. Eles não entendiam, eles abusavam dos dons espirituais. E era uma igreja que tinha os 9. Mas eu digo que nem por isso, porque essa situação também acontece nos dias de hoje. E muitas vezes deixa as pessoas sem motivação para buscar os dons. A gente sabe que há no meio de tudo isso meninices, mas eu não quero parar de buscar os dons por causa disso, e nem quero ter medo de buscar os dons por causa disso, e nem quero ficar confuso. Será? Não, eu tenho uma experiência, você tem uma experiência, e os dons é para nós precisamos descobrir isso. Vamos lá. Os dons espirituais são indispensáveis para a igreja. Diga comigo, os dons espirituais traz crescimento saudável para a igreja. Você pode repetir isso de novo para ficar gravado? Diga assim: os dons espirituais capacitam a igreja a crescer saudavelmente. E está escrito no versículo 7, aonde eu apresentei para vocês, para que for proveitoso, né? Para um fim proveitoso. Então nós vamos ver aqui o seguinte. Primeira coisa, nós vamos se deter um pouquinho aqui. Primeiro, nós vamos observar que os dons não é para promover a pessoa que tem o dom. Vamos lá, vamos entender um pouquinho. Os dons espirituais não é para promover ninguém, não é para deixar ninguém soberbo, arrogante. Os dons espirituais, ele tem um objetivo. E nós temos que entender isso aqui, que os dons espirituais, ele não é para deixar o homem mais espiritual, humilhar os outros, não. Os dons espirituais, ele tem um alvo, que é para levar a igreja a um crescimento. Uma igreja com todos os dons é uma igreja que cresce, e cresce sadia. Uma igreja que executa os dons espirituais, ela edifica uns aos outros.
A igreja que executa os dons espirituais é uma igreja que promove paz, é uma igreja que promove espiritualidade, porque os dons espirituais, ele tem essa capacidade nas nossas vidas, e nós precisamos entender isso, irmãos. A gente não deve buscar os dons espirituais para humilhar ninguém, para dizer, olha, eu tenho os dons espirituais, eu sou melhor, de jeito nenhum. Nós temos uma tarefa, e eu vou engrossar mais um pouquinho aqui, porque o versículo 8, ele vai dar um entender, o versículo 8 do capítulo que eu estou lendo, que esses dons é para todos, e todos têm esse dom, e precisa descobrir esse dom. E nós vamos entender uma coisa aqui. Primeiro, que esses dons, quem distribui, quem é? Quem é que distribui os dons? O versículo 8 vai dizer que é o Espírito Santo que distribui. Quem quer os dons espirituais hoje aqui? Quem quer os dons espirituais? O Espírito Santo nessa noite vai distribuir isso aqui. Eu estou pregando e o Espírito Santo vai começar a distribuir. A Bíblia diz que quem distribui é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai começar a distribuir esses dons, e você vai descobrir esse dom, porque vai queimar no seu coração, vai queimar no seu ser. Quando a gente começar a falar aqui, na medida que eu vou falando isso aqui, nós vamos sentir isso. Irmãos, quer ver uma coisa aqui? Isso eu só vou falar terça-feira, certo? Quer ver uma coisa? Fé, né, que são os dons de poder. Fé, operação de maravilhas. E qual é o outro aí? Não, que está dentro dessa classe aqui. São 3. Cura. Isso mexe comigo, e eu descobri isso cedo. Eu descobri que eu sou um evangelista. Eu descobri porque isso está dentro do ministério de evangelista. Cura, milagres, evangelista gosta disso. E eu identifiquei. Eu acho que a igreja identifica porque eu oro muito por cura, porque isso está dentro de mim, está queimando no meu coração. Então eu descobri isso, e eu busco, e eu acredito que o Senhor tem me dado esse dom. Descubra isso. Não faz vergonha da gente estar dizendo aqui não. Deus quer dar dons para a sua igreja. Então nós vamos passando e descobrindo isso aqui. O Espírito Santo, ele distribui. O versículo 8 vai dizer isso. Ele está distribuindo dons. Aí você está hoje aqui, você pode orar e dizer: Espírito Santo, me dá esse dom. Primeiro você vai perguntar: qual é o meu chamado? Você vai descobrir o seu chamado, porque dentro do seu chamado, você vai entender qual é o seu dom. E a gente precisa entender qual é o seu chamado. Pastor, meu chamado é para servir. Eu vou já falar um pouquinho sobre isso aqui. Diga comigo assim, ó. Diga comigo assim: os dons espirituais da minha vida, vamos lá, não me faz mais espiritual do que os outros. Um crente com os dons espirituais não é mais espiritual do que o outro. A espiritualidade de uma pessoa não pode ser medida pelos dons que ela tem. A igreja de Corinto passava por essa situação, e nós vamos aqui ver isso biblicamente. A igreja de Corinto tinha 9 dons, mas a realidade dela era outra. Se a gente for medir, e eu vou explicar para vocês, pelo amor de Deus, quero que vocês prestem bem atenção. Ah, pastor, então se isso não me leva a eu ficar mais espiritual, calma que eu vou te explicar, certo? Mas eu quero que você entenda uma coisa, que os dons espirituais não vai fazer você ficar melhor do que o outro irmão. Você não vai ficar mais espiritual do que o outro irmão. Não, de maneira nenhuma. Até porque, irmãos, nós vamos estudar um pouquinho aqui sobre essas características dos dons. Uma coisa, vamos, abra a sua Bíblia, 1 Coríntios 3. Olha o que é que Paulo vai dizer. Essa igreja tinha os 9 dons espirituais. Se eu fosse medir quem tem dom é mais espiritual, então a igreja de Corinto era a mais espiritual de todas. Olha o que é que Paulo vai dizer
vai dizer dessa igreja? Vamos lá, capítulo 3, o versículo de número 1 diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como criança em Cristo. Veja bem, essa igreja tinha os 9 dons. Essa igreja, ela poderia estar em outro patamar, mas Paulo está falando com essa igreja, e Paulo está dizendo que eles são carnais, que eles são imaturos, que eles são pessoas, são crianças ainda, não entenderam ainda. Quando Paulo ele vai terminando a galeria dos dons, Paulo ele fala, ele dá uma frase que está escrito no capítulo 12, no último versículo. Ele diz assim, ó: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu mostrarei para vocês. Aí ele vai dizer aqui: eu mostrarei ainda para vocês um caminho mais excelente. Paulo estava dizendo: vocês não têm amor. O dom dessa igreja, os dons dessa igreja fizeram mal a ela, mas esse não é o foco dos dons. O foco dos dons espirituais é para deixar uma igreja melhor, é para levar uma igreja a produzir nesse corpo, nesse reino. E nós vamos aqui andar um pouquinho, vamos lá. Então vamos lá, a espiritualidade dessa igreja, parece que eles priorizavam o dom de variedade de línguas. Nós vamos ver isso no capítulo 14, versículo 12, como uma demonstração de espiritualidade, status. Por isso que Paulo vai repreender eles. E uma observação aqui, irmãos: Paulo não estava proibindo falar em línguas. Paulo não estava proibindo o falar em línguas estranhas. Paulo estava querendo só organizar. Paulo estava trabalhando, exortando o povo a se organizar, porque estava uma bagunça. A igreja de Corinto não estava sabendo utilizar os dons. E Paulo ele vai questionar isso aqui no capítulo 14, versículo 26, versículo 14, versículo 15. Depois os irmãos vão anotando e os irmãos vão estudando. Então Paulo estava preocupado com a ordem do culto. Paulo estava dizendo: olha, quando você estiver falando em língua, o outro para, o outro interpreta, o outro traz um cântico. Mas Paulo estava organizando. Paulo não estava questionando a questão do falar em língua. Ele não estava proibindo. Porque às vezes, irmão, a gente está passando pelo momento onde as pessoas, elas têm medo dos dons espirituais. Vocês sabiam que as pessoas têm medo de buscar o batismo com o Espírito Santo? Às vezes as pessoas têm medo até de falar em línguas, porque elas ficam confusas. Elas acham que não é do Espírito, e ela fica ali confusa. Eu estou falando é da carne. Você tem que ter convicção, as experiências, os dons espirituais, é a gente estar realmente com a experiência com Deus também. Não deixa de ser uma experiência. Então, os dons espirituais são recursos. Diga comigo assim: 1, 2, 3, os dons são recursos que o próprio Espírito Santo concede à igreja para que ela possa crescer saudavelmente. Por isso o apóstolo Paulo insistia que a igreja de Corinto a respeitasse os usos corretos dos dons. Amados, deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Se a gente entender isso, às vezes a gente tem até assim, pregar sobre isso, e você tentar convencer vocês. Porque se eu quisesse estar pregando, escolher um dom desse, estar pregando aqui, jogando aqui, palavras, pregação assim, vamos dizer, do estilo pentecostal, para você estar dando glória a Deus. Mas eu sei que se eu ensinar vocês, se o Espírito Santo colocar no coração de vocês os dons espirituais, essa igreja vai crescer. Ninguém vai segurar essa igreja, porque na medida que eu estou pregando aqui, está acontecendo algo aí. O Espírito Santo está distribuindo dons espirituais, porque Ele deseja isso, e nós precisamos entender isso. A gente precisa entender, o Espírito Santo deseja nessa noite distribuir nos nossos corações.
não é distribuído pelo pastor, não é distribuído pelo profeta, não é distribuído pelo, sabe, irmãos, pelo pregador, não. É o Espírito Santo que nessa noite vai distribuindo dom nas nossas vidas, sabe, trabalhando, está descobrindo em você, está colocando o desejo em você, e você vai descobrindo, rapaz, eu tenho esse chamado, eu tenho essa vocação aqui. Propósito dos dons espirituais. Deus nos dá os dons para servirmos uns aos outros. Versículo 5, vamos lá comigo. O versículo 5. E há também a diversidade nos serviços. Essa palavra dentro desse texto aqui, serviço, no grego quer dizer diaconias. Diaconia. Eu acho que é diaconia. Não. Quem está bem no grego, diaconia, né? Serviço, diaconia. Eu estudei grego muito pouco e não gravei, mas é diaconia. E o que quer dizer diaconia? Serviço. Serviço. Pastor, quanto mais dom, mais serviço. Quanto mais dom, mais eu estou servindo. Quanto mais dom, eu tenho muito dom, eu vou servir mais. Eu vou servir mais a pessoa. Você quer muito dom? Então você vai servir muitas pessoas. É diaconia. No grego é diaconia, é serviço. É servir o outro. Por isso que os dons espiritual, ele é importante. Porque na medida que eu estou servindo, que eu estou produzindo, os dons espiritual, ele não pode ficar encostado, estacionado, não pode. Quem tem dom tem que botar no exercício, tem que exercitar, porque esses dons eles vão produzindo. Se eu tenho um dom, mas eu estou estacionado, a igreja perde. Nós perdemos com isso, a igreja deixa de crescer, porque eu tenho um dom, eu preciso, se é um dom de servir, eu preciso estar servindo, e a Bíblia vai falar isso. Nós podemos ver isso em Romanos capítulo 12, versículo 6, deixa eu ver aqui, vamos lá, capítulo 12, versículo 6 de Romanos, diz assim: tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dado, se é profecia, segundo a proporção da fé, se é ministério, dediquemos o ministério, ou o ensino, esmere-se em fazê-lo, e assim vai. Se você recebeu, então execute. Você não pode ficar com ele guardado, irmãos. Pastor, mas eu ainda não sei qual é meu dom. Por isso que nós estamos trabalhando hoje aqui. Por isso que nós estamos aqui pedindo ao Espírito Santo que isso aconteça. Glória a Deus. Então nós aprendemos que essa palavra serviço é diaconia. No grego, serviço. Então quem quer dom, está dizendo assim: eu quero serviço. Eu quero trabalhar. Irmão, esse negócio de ficar só falando língua não é bom não. É bom falar em língua, mas só falar em língua não é. Porque é o único dom dentro dessa classe aqui que não faz o efeito como os outros. Porque o dom de línguas, o que é que acontece com o dom de línguas? Edifica-se a si mesmo. O que é que acontece quando eu estou orando em línguas? Eu estou me edificando a mim mesmo. Eu estou crescendo, mas o corpo não. Por quê? Porque ele não produz aqui. Quem está entendendo? Então vamos lá. Serviço. Quanto mais dom, mais sirvo, mais eu quero servir o corpo de Cristo. Então nós temos que entender isso aqui. O versículo 7 ainda vai dizer: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a cada um, mediante o Espírito, é dado um dom. Então nós precisamos hoje descobrir isso aqui e se interessar por isso. Nós precisamos se interessar. Nós pastores precisamos se interessar pelos dons espirituais. Hoje a gente quase não vê isso no meio da igreja, irmãos. A gente vê constantemente dom de profecia no meio da igreja. Sim ou não? A gente quase não vê o dom da profecia. O dom da profecia, que nós vamos falar mais tarde, ele é necessário dentro da igreja. O dom, ele produz na igreja o que é necessário.
Olha o que é que está dizendo aqui, o que é útil. O que é útil para a igreja. Então Deus sabe o que é útil para a igreja. Então Ele vai dando o dom para cada um de nós. E eu acredito que nessa noite, irmãos, se o Espírito Santo está me impulsionando para a gente estar ministrando isso aqui, é porque o Espírito Santo, Ele quer. Porque não adianta uma igreja, veja bem, a igreja de Corinto tinha uns 9 dons, mas eles não produziam. Era uma igreja indiferente, era uma igreja seca, uma igreja que Paulo começa a questionar essa igreja da carnalidade que ela tinha dentro dos seus membros. Então vamos lá. O Espírito Santo é que distribui. O Espírito Santo deseja nesta noite que eu e você estejamos recebendo os dons espirituais. Então nós vamos partir um pouquinho aqui para frente. Leia comigo o versículo de número 6. Glória a Deus. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o bem proveito da igreja. Os dons é uma graça de Deus. Os dons, ele é manifestação da graça de Deus. Não provém de homem, provém da graça de Deus. Vamos ler Romanos capítulo de número 12, e nós vamos entender isso aqui. Romanos capítulo 12, versículo 6. Diz assim: tendo porém diferentes dons segundo a graça. Então os dons vêm da graça de Deus. Os dons não vêm de homem, vêm da graça. É um presente de Deus. Por isso que a gente tem que ter cuidado, dentro daquela situação que eu estava falando para os irmãos, a questão da espiritualidade. Por quê, irmãos? Porque ninguém mede, não há um medidor na pessoa que tem dons. Agora escute isso aqui, ó, como isso é interessante. Os dons espirituais, ele não vai determinar a minha espiritualidade. Por quê? Isso aqui é forte. Por quê? Porque tem pessoas que têm dons espirituais e elas não vão ser salvas. Vou mostrar na Bíblia isso aqui. Tem pessoas que têm os dons espirituais. Escute o que eu estou lhe dizendo, pelo amor de Deus, busque os dons espirituais. Eu estou dizendo que a gente não pode, sabe, medir a espiritualidade da pessoa pelos dons. A gente pode medir pelos frutos, pelos dons não. Mateus 7:20, Jesus vai dizer: conhecereis a árvore pelos seus frutos. Quando chega nos dons, não, porque os dons é como seja a obra, são obras. O fruto são obras de Deus no nosso espírito, é produzido. Os dons é dado, o espírito é produzido. Diga comigo: o espírito é produzido no meu espírito. Os dons é dado por Deus. Então o fruto, a gente pode medir essa esfera espiritual na vida de alguém. Olha o que é que vai dizer a Bíblia Sagrada, lá em Mateus 7:21. O que é que diz? Como é que diz? Nem todos, vamos lá? Nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. O 22, olha aqui, ó, a manifestação dos dons. Vamos lá. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Isso é o dom, não é? Dom de profetizar. Vamos lá, profetizamos nós em teu nome. Em teu nome expulsamos demônio. Em teu nome fizemos muitas maravilhas. Isso aí está dentro da esfera do evangelista. Mas esse homem aqui, essa pessoa, está sendo repreendida pelo Senhor. Então veja bem, queridos, dentro da esfera dos dons, nós não podemos julgar ninguém, dizer assim: você é mais espiritual, você não é.
Agora do Espírito, dos dons do Espírito, sim, porque a própria palavra de Deus vai nos dar apoio para isso. Só aqui para os irmãos entender, mas qual é o moral da história? É que eu e você não podemos nem devemos desprezar os dons. Nós temos que abraçar esses dons, nós temos que agarrar esses dons, nós temos que buscar em Deus esses dons espirituais, para nós executar toda a obra que Deus colocar nas nossas mãos, produzir, servir dentro da igreja, servir os irmãos, produzir, expulsar demônios, porque está dentro, profetizar aquilo que Deus quer falar para a igreja, seja com a palavra, seja com um dom de profetizar, de profecia, curar os enfermos. Nós precisamos desse dom. Tem muita gente enferma, precisando de alguém com esse dom, para ir lá, em nome de Jesus. Você está entendendo isso? Você crê nesses dons, irmãos? Você acredita que Deus, nesses dias, pode derramar isso nos nossos corações? Eu creio. Nós vamos buscar isso em nome de Jesus. Eu quero concluir para a gente orar essa primeira parte. E nós vamos orar justamente buscando isso do Senhor. Eu quero conversar com a igreja esses dias dessa forma. Eu sei que às vezes dá vontade da gente começar aquela pregação, mas sabe, eu sinto do Espírito Santo que o Espírito Santo quer fazer algo muito novo nessa igreja. E se a gente não entender, a gente vai fazer igual a igreja de Corinto. A gente vai estar com um bocado de dons sem saber usar eles. Nós não vamos saber usar, nós vamos estar aqui, Deus derramando sobre nós, e a gente não vai saber usar esses dons. E hoje o Espírito Santo está dizendo: olha, você tem um dom, descubra isso hoje. Você tem um dom, você precisa descobrir isso. Hoje nós vamos orar para isso, para Deus abrir a nossa mente, para Deus colocar no nosso coração aquilo que Ele realmente sabe que nós temos para servir o seu reino. Glória a Deus. E eu quero finalizar em nome de Jesus. Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus.